Muito bom dia, hoje é sexta-feira, o calendário marca 19 de agosto de 2022. Seja bem-vindo à última edição da semana do Hora 10, nesta edição da manhã. Ivan Falcão, bom dia. Bom dia, o Paulo Mónica, está tudo bem para a última edição da semana do Hora 10, edição da manhã. Vamos ter muito para lhe contar com as notícias que marcam a atualidade no país e no mundo. Pelo país, faltam apenas 5 dias para as eleições. Assim mesmo, faltam 5 dias para as eleições gerais em Angola e você, se ainda não sabe onde votar, não se esqueça de enviar o seu número de bilhete de identidade ou do cartão do eleitor para o número 40114 para saber exatamente onde é que no dia 24 de agosto vai exercer o seu direito de voto. Acompanhe-nos também pelas redes sociais, estamos no Instagram, TPA Notícias _oficial e esteja por dentro de toda a atualidade em primeira mão. Vamos entrar então ao nosso espaço de análise do tempo de antena e também das campanhas eleitorais feitas pelos partidos políticos um pouco por todas as províncias do país. Já temos em estúdio o Carlos Alberto e também o Osvaldo Mboco, que desde já deixa saudar os dois comentaristas residentes. Muito bom dia, bem-vindos. Bom dia, bom dia Paulo, bom dia Ivan, bom dia Osvaldo. Hoje o Osvaldo já não se sente sozinho. Muito bem, vamos começar por olhar para... Já só faltam 4 dias para que os partidos políticos e coligações concorrentes às próximas eleições de 24 de agosto afinem a máquina para, ainda assim, conseguirem convencer o eleitorado, a simpatia do eleitorado para a decisão no dia 24 de agosto. Mas vamos olhar para aquilo que tem sido o aproveitamento dos partidos de antena, dos partidos políticos, melhor, naquilo que é a ferramenta de redes sociais para alavancar a sua imagem e atrair a simpatia do eleitorado. Bom, a tónica continua na mesma, não é? O MPLA com muito boa presença nas redes sociais, nos grupos, no Facebook, WhatsApp, os 3 grandes, MPLA, UNITA e a Casa CE. E a Casa CE tem estado a surpreender-me pela positiva, porque penso que tem estado a fazer mais do que eu esperava em termos da sua presença nas redes sociais, mas noto que os discursos que são feitos nos comícios não estão a ser divulgados. Os partidos... Nas redes sociais. Os 3 grandes... Aquela CE mostra mais profissionalismo neste aspecto. Mostra mais conteúdos em termos daquilo que é a transmissão de Manuel Fernandes e os seus representantes. O MPLA e a UNITA estão a claudicar neste aspecto porque mostram mais as enchentes nos comícios, como se as enchentes fossem apenas o único fator de convencimento do voto, não é? Eu já disse que, para mim, mesmo que numa determinada província todos os residentes estivessem lá num comício do MPLA ou da UNITA ou de um outro partido qualquer, para mim isso não significaria que eu votaria necessariamente para aquele partido, não é? Já disse aqui que eu defendo as ideias, defendo aquilo que são ideias progressivas, ideias sustentadas e não muito questões de populismos, não é? Um pouco por aí. Agora, o que ressaltou ontem nas redes sociais foi um vídeo que circulou em relação a Abel Chivucovuco, que se candidata a vice-presidente da República, a receber dinheiro, somas de dinheiro, numa caixa térmica, etc. Eu tive o cuidado de contactar alguns especialistas de informática, pelo menos contactei 3, e todos eles foram unânimes em dizer-me que aquele vídeo é autêntico. Ou seja... Não é nenhuma montagem. Não é nenhuma montagem. Ou seja, estamos aqui a fazer já aqui uma ligação. Antes, Abel Chivucovuco, naquela mesma residência, porque dá para ver que a casa é a mesma, e ele está com a mesma roupa, ok? Apareceu a dizer que Adalberto seria sua marioneta, que ele controla o Adalberto e que o Adalberto não faz nada sem ele. Agora aparece Abel Chivucovuco na mesma residência a receber dinheiro, não é? Em caixa térmica a levar. Se se prova isso e estando num cenário de a UNITA ganha as eleições, se estivermos nesse cenário, estou aqui a falar por hipóteses, se estivermos num cenário em que a UNITA ganha as eleições, vamos ter Adalberto Costa Júnior como Presidente da República e Abel Chivucovuco como Vice-Presidente. E se se prova que aquele vídeo é autêntico,
Ou seja, que aquele dinheiro é um dinheiro que saiu ilicitamente dos cofres do Estado, estaremos aqui numa questão de um crime de peculato. E o presidente e vice-presidente da República podem ser destituídos no caso de crime de peculato. Ou seja, se há uma coordenação, se se provar, estou a falar sempre por hipóteses, se se provar que há uma coordenação entre Adalberto Costa Júnior, Abel Chivucovuco, Filomeno Vieira Lopes e Justino Pinto de Andrade, que fazem parte da FPU, e se prova que eles estão a receber dinheiro ilícito, configura no crime de peculato, e eles, qualquer posição que tiverem no governo, podem ser destituídos. Isto era importante realçar aqui, porque as pessoas às vezes não estão a perceber bem porque que, eventualmente, esse vídeo pode ser um escândalo para nós. Okay? Por outro lado, nós sabemos que aquele tipo de câmara é uma câmara oculta que se usou. E não se sabe se a mesma pessoa que filmou fez-lo de propósito em lançar agora no fim da campanha eleitoral para demonstrar que tem provas contra Abel Chivucovuco, Adalberto Costa Júnior e, eventualmente, Justino Pinto de Andrade e Filomeno Vieira Lopes, né, a FPU. E não sabemos até que ponto é que essas pessoas que têm essas imagens, que elas devem ter mais, porque vamos ver se depois vão lançar mais outras imagens, se essas pessoas já estão a querer comprometer o próprio presidente, o possível futuro presidente da República e o vice-presidente, ou seja, pôr o presidente e o vice-presidente na mão. Eu tenho essa prova e você, se não fizer o que eu quiser, você vai ter consequências. Ou seja, podemos ter aqui um cenário de termos um presidente e vice-presidente da República nas mãos de alguém que, no fundo, é que vai mandar no país e não eles próprios. Volta um pouco, o que se lhe oferece dizer em torno deste vídeo? Do vídeo? Bem, a primeira nota é que as redes sociais ela constituem uma ferramenta importante naquilo que é a competição política. E os partidos têm a missão e o objetivo de maximizar a sua presença nas redes sociais com o objetivo de poderem melhorar a sua performance e também cooptar voto ou caçar voto nas redes sociais. Há de facto um vídeo que circula, eu tenho a dificuldade de assumi-lo como verdadeiro ou falso, porque não tenho elementos suficientes para sustentar, mas o importante aqui é dizer o seguinte, que as fake news normalmente também dominam os processos eleitorais nas redes sociais, por um lado, e a manipulação, quer de imagens, quer de vídeos, é muito recorrente neste momento. Mas, a ser verdade, o que aí apareceu é grave porque nós conhecemos a posição do Dr. Abel Chivucovuco e entendemos que é uma pessoa que tem uma idoneidade política e durante muito tempo mostrou-se que é alguém com uma verticalidade. Mas é importante também dizer que as manipulações nas redes sociais existem. Era crucial agora, daí que eu digo sempre da contra-informação que pode existir ou as respostas, o próprio Dr. Abel Chivucovuco vir a público e desmentir ou dizer que o vídeo não é verdadeiro e apresentar provas que de facto que correspondem a isto. Só de facto uma investigação muito mais apurada com os mecanismos próprios para podermos identificar se o vídeo é autêntico ou não. E eu acho que aqui estamos perante uma situação grave, estamos perante uma situação séria que... Tudo aponta que é autêntico. Não, por isso que eu não tenho legitimidade para assumir publicamente que o vídeo é autêntico ou é manipulado. Sim. Então nós temos que ter esse cuidado até pelas pessoas que estão aí a nos assistir. Então, a ser um vídeo manipulado, o Dr. Abel Chivucovuco tem mecanismo para poder aferir que o vídeo é manipulado e trazer até este elemento que há uma manipulação. Deixa-me só terminar, que há uma manipulação. E se de facto o vídeo for manipulado, ele pode retirar de lá algum aproveitamento político, fazer uma estratégia de vitimização. Se for verdadeiro, coloca-o numa situação muito embaraçosa e muito difícil, tendo em atenção o capital político que Abel Chivucovuco tem. Vou já terminar. Abel Chivucovuco é um dos políticos em Angola com uma grande expressão e aceitação. E a ser verdade isto do vídeo é grave para a sua reputação política e para a sua imagem. Eu ontem tive o cuidado de notificar Abel Chivucovuco, Adalberto Costa Júnior, Filomeno Vieira Lopes, Dr. Justino Pinto de Andrade no meu Facebook e disse: senhores, tem aqui este vídeo.
é falso, vão dizer que é montagem e todos eles estão no silêncio até agora. Mas a notificação ao Carlos, o Carlos até detentor ou é diretor de um jornal, poderia ter feito pelo escrito, não por via do Facebook. E é normal que isso também aconteça, eles não terem reagido num período sensível politicamente como este, Carlos. Okay. E eu não vejo qual é a triangulação que fazes desse vídeo com Adalberto Costa Júnior, com o Filomeno Vieira Lopes. Só um minuto, Carlos. Eles aparecem nos comícios sempre. Só um minuto, Carlos. Já lá vou chegar. Já lá vou chegar. Dando-me linha de atenção que a única pessoa que aparece no vídeo é o Dr. Abel Chavucovu. Sim, mas eles independentemente dele estar na FPU. Mas então, não, um momento. Independentemente dele estar na FPU, não vincula a sua ação pessoal ao próprio partido político ou então à própria frente. Então é fundamental temos também esse cuidado do ponto de vista da abordagem. Porque estamos a abordar a questão da UNITA, vamos olhar para aquilo que foi o seu desempenho ontem no tempo de antena. E a UNITA apontou estratégias para aperfeiçoar a segurança nacional ontem. Sim. As Forças Armadas, melhorar a questão dos quadros nas Forças Armadas. Eu já disse aqui que a UNITA, sempre que falar das Forças Armadas e forças castrenses, perde sempre a autoridade moral. E perde a autoridade moral por quê? Eu já disse que Adalberto Costa Júnior ganha na Caixa Social como general. Ele não fez carreira militar. Logo, ele, se for eleito e se for comandante em chefe, nenhum militar que fez carreira, que fez formação, vai olhar para ele com honra, com respeito. Então, tudo aquilo que ele disser em relação às forças castrenses, em relação às Forças Armadas, cairá num saco... Mas um civil não pode ser, pode ser presidente. Não, a questão não é o civil, a questão é a questão da falsidade. Osvaldo, não estou a dizer que a Adalberto Costa Júnior foi no âmbito dos acordos que foram assinados. Não, mas não é no âmbito dos acordos. Houve um aproveitamento por parte de Adalberto e alguns camaradas do MPLA, porque o Adalberto não chegou lá sozinho, ok? Alguns camaradas do MPLA que, em conluio com o senhor Adalberto, fizeram-no chegar ao cargo de... Então, se está num sítio que não deveria estar... Sem ele nunca ter feito carreira militar. Que não deveria estar, isso é um caso da polícia. Não, mas é que eu estou a dizer, o nosso problema, Osvaldo, qual é o nosso problema? O nosso problema é que o nosso país é um país de deixa andar, porque já há muito que nós temos feito essa denúncia, só que, infelizmente, depois é aquela coisa, quando se trata da UNITA, se fizer uma intervenção, o que é que vão dizer? Ah, não, estão a ser perseguidos. Quer dizer, temos que aceitar tudo que quando se trata da UNITA, porque se fizer alguma coisa para regularizar as coisas, vão sempre dizer que é perseguição. Epa, eu acho que... A justiça deve ser cega e imparcial. Mas é o que devia ser, Osvaldo, que não está acontecendo. Tudo aquilo que está errado, ou supostamente está errado, merece um tratamento igualitário, seja quem for. Exatamente. Seja quem for. Osvaldo, e olhando para o tempo da antena da UNITA? Bem, o Carlos falou aqui, e a UNITA tem estado a se debater sobre uma questão que é a integração dos ex-militares na Caixa Social, né? E há aqui uma perspectiva que a UNITA traz de uma força republicana. Nós temos uma força republicana e às vezes é um pouco não cuidado dizer que não temos uma força republicana, e nunca ouvi isto de líderes da UNITA, mas já pessoas ligadas à UNITA, a dizerem que, por exemplo, a polícia do MPLA não é um termo correto usar nesta direção. Nós temos que olhar que as instituições são republicanas e as instituições pertencem ao Estado e não pertencem a nenhum partido político. Porque quando acontece alguma coisa é a polícia mesmo que nós vamos lá e nos socorremos. E é essa mesma polícia que protege os políticos. Então, acho que a abordagem que nós temos que ter é um pouco cuidada e temos que ter mais responsabilidades quando abordamos determinadas questões. Esse é um elemento. E a pessoa que, não me lembro, o candidato a deputado que faz a abordagem, faz aqui alguns elementos em volta da segurança ou então do melhoramento, ou da melhoria melhor do órgão de defesa e segurança. Há um elemento que depois também está no tempo de antena, que eu achei interessante da UNITA, é que pegaram pessoas anónimas para poder fazer o apelo ao voto. Não aquelas pessoas conhecidas, mas aquelas pessoas que são mesmo anónimas e fizeram nas suas redes sociais. Também é um elemento que é estratégico. Há uma nota de rodapé, ou um terminal de rodapé no tempo de antena da UNITA, que eu não percebo exatamente a lógica daí está, porque é número de alternância, não consigo perceber
qual é a lógica, mas se aí está, tem algum fundamento. E no final a UNITA faz apelo ao voto, que numa fase como esta é crucial que os partidos políticos vão fazendo apelo ao voto ou às pessoas que entram nos tempos de antena. Muito bem. O MPLA ontem também olhou para um balanço feito do que foi feito ao longo destes 5 anos em Benguela e no tempo de antena, nos vários setores da vida nacional, seja na saúde, na educação, as 14 centralidades espalhadas pelo país, o projeto Coenda. Gostaria que olhassem um bocadinho para este balanço apresentado ontem no tempo de antena pelo partido MPLA. Bom, o João Lourenço foi feliz porque fez aquilo que eu sempre tenho estado a apelar, não é? Que é dizer aquilo que ele fez, o que não fez e o que vai fazer. Penso que não vou repetir aquilo que são as suas promessas, o seu balanço, apenas gostava de tocar em 3 detalhes. O primeiro detalhe tem a ver com a promessa que fez da requalificação dos bairros do Lobito, etc. Bom, João Lourenço prometeu que vamos ter autarquias locais no próximo ano, 2023. E, entretanto, promete também aqui requalificação dos bairros. Não sei como é que vai ser essa engenharia. Estou aqui a ver alguma contradição no discurso de João Lourenço, porque se ele promete autarquias no próximo ano e, ao mesmo tempo, já está a dizer que é o governo que vai requalificar os bairros, não sei depois como é que vai ser esse casamento, não é? Se vai conseguir requalificar esses bairros antes das autarquias, porque as autarquias locais depois vão responsabilizar-se justamente para a requalificação dos próprios bairros, não é? Esse já é um trabalho das autarquias agora, dos autarcas agora, sendo ele como Presidente da República, se for reeleito e assumir isso, acho que aqui há alguma contradição, salvo se ele pretende fazê-lo a curto prazo. Se ele já está a dizer que vai ser feito já amanhã e que antes de 2023, antes das autarquias locais, ele vai ter esses bairros requalificados, ok, está dentro da sua razão. Agora, há um outro senão que não estou a ver no discurso de João Lourenço, a campanha já está a terminar. E há 2 aspectos que João Lourenço não está a tocar. Um deles fez com que eu não votasse nele em 2017. Sim. Um deles que tem a ver com a questão da valorização do homem, a valorização da meritocracia. Nós sabemos que o nosso país, infelizmente com o MPLA no poder, valoriza aquelas pessoas que são do MPLA, que têm cartão de militante do MPLA. E todos aqueles que não têm cartão de militante do MPLA não servem. Isto tende a acabar. É a altura de João Lourenço lançar uma mensagem forte e clara, se ele for reeleito, se quer contar com os angolanos competentes, se quer contar com os angolanos que fazem as suas coisas com rigor, com profissionalismo, ou se quer contar com aqueles que são apenas militantes. Mas não quer dizer que os militantes do MPLA não têm rigor, não têm mérito. Não estou a dizer isso. Estou a dizer que existe isso. Eu sou diretor do portal A Denúncia, tenho recebido várias denúncias neste aspecto, de pessoas que são exoneradas. O que nós temos que perceber, só um minuto, o que nós temos que perceber é o seguinte: quem ganha as eleições forma o governo e tem toda a legitimidade de entender quem de facto deve ocupar determinadas Osvaldo, eu não concordo com isso. E é por isso que eu não votei no João Lourenço. Está bem, mas não concorda, mas a lógica, a política Osvaldo, o angolano é angolano. Osvaldo, o angolano é angolano. Não estou a dizer que só vai a cargos públicos, pessoas que têm cartão do MPLA. Agora, é normal compreender o seguinte: quem vence as eleições forma governo. Não concordo. É normal. É o que estou a dizer. O João Lourenço precisa de ter um discurso mais conciliador em relação aos recursos humanos. E, aliás, Manuel Fernandes, agora em Cabinda, fez menção disso. Qual é o primeiro recurso a ser valorizado? É o homem. Não são os diamantes, não é o petróleo, não são as infraestruturas. E somos nós. Por falar em discursos, Carlos, já estamos hoje é sexta-feira, vamos fazer um balanço daquilo que foram os discursos de todos os partidos políticos, mas houve uma linguagem mais moderada esta semana. Sim, Ivan, deixa-me só terminar essa parte que o Osvaldo me roubou. É só a questão de, Osvaldo, qualquer partido que ganhe, qualquer presidente que ganhe, tem de convir que todos nós somos angolanos, independentemente de termos simpatia. Mas eu nunca olhei o MPLA a dizer que, independentemente das pessoas que não têm cartão, não são. Está bem, faz favor. Ok. As pessoas são livres de ter simpatia para A ou para B, não deixam de ser angolanos. Nós devemos valorizar os quadros angolanos. Sim. E temos pessoas que foram exoneradas dos seus cargos neste país
porque não são militantes do MPLA, porque são apartidários como eu, por exemplo, ou têm simpatia por um outro partido, mas não devem ser avaliados neste aspecto. Eu penso que João Lourenço deve, de forma firme, mostrar que vai ser um presidente, se for reeleito, para todos os angolanos e não apenas para militantes do MPLA, que eu não concordo. A segunda questão, eu disse que eram 3 questões. A terceira questão é a questão da reforma da justiça. Até agora, o MPLA, o presidente, o candidato, não se está a referir em relação à reforma da justiça. Eu estou preocupado porque vocês sabem que eu já fiz várias denúncias em relação a uma corrupção existente na justiça, a uma corrupção existente no seio de juízes. Já não temos muito tempo, vai ao terceiro ponto. E era importante que João Lourenço também fizesse aqui uma mensagem como é que pensa resolver o problema da corrupção na magistratura judicial, da corrupção na Procuradoria-Geral da República, na corrupção de todo o sistema de justiça em Angola. E ontem mesmo João Lourenço disse que o país tem desafios grandes do tamanho do país que exigem pensar grande. O que é que se lhe oferece isso? Não, mas claramente. E Angola faz-se com todos os angolanos, primeiramente. E eu, quando cortei ou fiz uma interferência no discurso do Carlos, é na perspectiva de que quem, de facto, forma ou ganha as eleições deve formar o governo e deve identificar para ele quem são os melhores quadros para poder operacionalizar uma série de procedimentos. Se olhar para a sociedade civil, se olhar para as pessoas partidárias, é normal que assim faça. Mas agora dizer que só vai a cargos públicos ou então que o MPLA faz uma composição simplesmente olhando para o cartão de militância, eu acho que é um pouco apertada esta abordagem do Carlos. Eu tenho provas É fundamental... Eu tenho provas, não estou a falar aqui, Carlos. tenho Agora provas vamos deixar disso. o Osvaldo falar. Não, era só para dizer ao Osvaldo, Calma, eu sou diretor do portal da denúncia, Osvaldo, não estou aqui a falar nós já tivemos por pessoas, mero acaso. Nós já tivemos pessoas que não são, digamos, ligados ao MPLA ou são partidários, supostamente, e que tiveram cargos. Vou-lhe citar aqui um exemplo, por exemplo, claro. O jornalista Ismael Mateus, durante um tempo, foi diretor do Instituto de Formação. Do MPLA. É o que está a dizer, essa não é a visão que eu tenho. Claro. Agora, uma outra coisa, nós tivemos quadros que vieram, por exemplo, de um outro partido político que assumiram cargos no MPLA. Tens o caso do ministro Chicote. Osvaldo, vamos só dizer de casos... Então, Osvaldo, vamos só dizer não de casos... pode generalizar da forma como eventualmente crias a tua abordagem. E porque temos muito Estou a dizer é que devemos olhar mais para isso, porque há pessoas que estão a ser desvalorizadas porque simplesmente não têm cartão de militante do MPLA. E isso é nós uma aberração. precisamos olhar para o desempenho de outros partidos políticos no tempo da antena e também E na quando se fala que o país país tem desafios grandes, eu subscrevo, porque o país não se faz simplesmente com os doutores, os engenheiros, mas faz-se com todos os angolanos que amam e pensam Angola, com a zungueira, como taxista. Então aí a necessidade da valorização das profissões de cada pessoa, porque no final do dia são essas pessoas que fazem a Angola funcionar. Muito bem. Nós, na segunda-feira, voltamos a analisar estes... Acho que será o último dia. Segunda-feira é o último dia da campanha. O último dia, pois. Teremos a oportunidade de olhar aqui para o desempenho desta campanha política dos partidos e coligações concorrentes às próximas eleições de 24 de agosto, que se assinala já na próxima quarta-feira. Você é convidado a participar ativamente deste ato de cidadania. Muito obrigada, Carlos Alberto. Obrigada, Osvaldo Mboco. Bom final de semana. Foi um prazer tê-los aqui. Bom final de semana.